mais um programa Paula Silva com você. E você já sabe que aqui no programa nós temos quadros incríveis. Temos o quadro de entrevista, onde nós expandimos a nossa mente, damos boas risadas e aprendemos juntos. Também temos o quadro Deixe-me Contar a Sua História, onde eu recebo cartas virtuais e eu dou voz para a sua história. E lógico que eu não poderia deixar também de falar do quadro que nós amamos, que é o quadro O Look do Look, onde nós aprendemos dicas valiosas, inclusive com uma única peça e um único look, você fazer vários looks. Gente, é muito bom, né? Então fique ligado porque temos muitas coisas incríveis para acontecer hoje aqui no programa. E eu quero hoje receber com muito carinho, com muito amor, uma convidada muito especial que faz parte da minha jornada e eu estou só acompanhando e hoje a gente conseguiu ter esse bate-papo. Eu quero apresentar para vocês Pri Mengatti, que hoje é treinadora comportamental e palestrante. Seja muito bem-vinda, Pri! Obrigada, Paula. Estou muito feliz e honrada com esse convite. Você sabe que é muito bom a gente acompanhar a trajetória de evolução das pessoas, né? Te conheço faz tanto tempo. Nossa, e ver gente, tanta mudança na vida dela, que delícia. né? Ver você atendendo aí o chamado de Deus na sua vida. E sou muito grata mesmo pela oportunidade de estar aqui. Que delícia. A Pri, a gente tá junto aí desde a época do geladinho, né? Nossa, Paula, do geladinho. Oh, quanto tempo, muito né? tempo. Do Dindim Colé. Então isso é muito gostoso, a gente permanece. E começou uma amizade virtual, se tornou uma admiração e se tornou aí realmente hoje uma amizade presencial. Exato, e quando eu posso, eu estou nos eventos dela, quando ela pode estar nos meus eventos. Então, muito obrigada, estou muito feliz. E é gostoso trazer essa nova versão da Pri Mengatti. Exatamente. Eu acredito assim, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente precisa ser de um jeito a vida toda. E a gente não precisa, porque a gente está em constante evolução e graças a Deus por isso. Falo, eu estou o tempo todo aprendendo, evoluindo, me desenvolvendo e sou outra pessoa. Se você me conheceu ano passado, prazer, vamos nos conhecer novamente, porque eu sou uma nova mulher, né? Graças a Deus por isso. Lá em casa é um pouco difícil, mas a gente vai... São as versões reais, né? Aí a gente faz um alinhamento de expectativas e fala, ó, daqui pra frente é isso e dá tudo certo. É o que a gente sempre está falando, né? A vida fora das redes sociais, ela acontece e ela acontece de forma intensa. Sim. E é isso que a gente traz sempre. Eu vejo que você traz isso realmente para a sua audiência, para as mulheres que estão te acompanhando, a sua realidade fora das redes sociais. Exatamente. Eu falo, eu sempre fui, né? Enquanto influenciadora digital, eu sempre fui uma pessoa que trouxe verdade. E é muito difícil nesse meio, porque a gente sabe que existe muita... Não vou dizer que é mentira, mas vou dizer que existe muito personagem, né? Existem muitas pessoas que quando liga a câmera, elas são aquilo que elas, na verdade, se você encontrar na rua, elas não são. Então, eu sempre prezei por isso e, inclusive, todas as pessoas que me encontram sempre falam, nossa, você é do mesmo jeito. Sim, gente, eu sou do mesmo jeito, porque eu não ligo a câmera e sou outra pessoa. E soa tão estranho quando alguém fala isso. Nossa, mas você estranho. É a mesma pessoa. Não era pra ser? Você é do mesmo jeito que você fala no Instagram? Sim. É porque tem gente que, acho que até pra se firmar, a pessoa às vezes é um pouco insegura, ela cria essa persona. Sim. Né? E depois ela fica ali duas pessoas. Ela, na vida real, e a persona que aparece no Instagram. Então, não, eu sou assim, eu mostro a realidade. Se eu precisar chorar, eu choro, né? Inclusive, até já recebi muitas críticas por isso. As pessoas falam, você chora? Choro. Se eu tiver com vontade de chorar, eu vou chorar. Se eu tiver com vontade de dar risada, eu vou dar risada. Eu rio das coisas ruins que acontecem comigo. E gostou. Não gostou? Tchau, obrigada. Mas é o compartilhar, porque nós trabalhamos, que nem você está falando sobre ser influenciadora. Nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre isso, que você pode influenciar tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. E quando você traz a sua verdade, realmente as pessoas, principalmente as mulheres, você trabalha hoje com mulheres, tem aí, nós vamos falar um pouquinho mais depois do treinamento, né? O workshop, que fala sobre essa potencialidade da sua essência verdadeira, da identidade. E como que você poderia falar sobre isso se você não tivesse... Não tem congruência. Trabalhado nisso. Não tem congruência. Porque não é fácil. Todos nós, cada um de nós tem um chamado, tem uma missão.
né? Eu não quero... Tem pessoas que a gente admira tal, mas eu tenho até uma dificuldade de falar assim, ai, quem você tem como inspiração? Não, é outra coisa. Eu falo assim, quem você acha que precisa modelar? Enfim. Eu falo, gente, eu tenho uma dificuldade em achar alguém assim, porque eu sei que cada pessoa é única. Então, eu gosto da Paula, algumas coisas da Paula, eu gosto... Não quero ser igual a ninguém, eu quero ser a minha melhor versão. Ser único. Ser a minha melhor versão, né? E, então, cada um de nós tem o seu chamado, os seus dons, os seus talentos únicos. E quando eu entendi que, né, na eternidade eu vou ser cobrada pelas suas ações, por esse talento que Deus colocou em mim, você usou esse talento, Priscila, para quê? Só para aparecer na rede social? Né? Não, eu te dei esse dom, eu te dei esse talento para você, né, prosperar sim, mas para você levar a minha palavra adiante. E esse processo de você se conhecer, Pri, conta um pouquinho pra gente, porque eu sei que tem muitas mulheres, hoje você está novamente, né, trabalhando, você sempre está falando, seja forte, seja corajosa, e o que realmente significa para isso quando você diz, seja forte e corajosa, a mulher que está ouvindo, que às vezes se perdeu no meio do caminho, no meio da jornada. Muitas pessoas olham para mim e acham que sempre fui assim. Não, gente, eu fui uma criança e adolescente, jovem, muito insegura, muito tímida, muito vitimista, né? Eu sou filha de pais separados, sempre fui super protegida e super mimada pela família da minha mãe, pelos meus avós. E eu falo que isso não é ruim, isso é bom. Eu tive muito amor. Só que, por um lado, me privou de certas coisas que são necessárias para que a gente amadureça, a gente cresça, a gente se torne forte. Então, foi muito difícil para mim, porque todas as dificuldades, quando as coisas começavam a ficar difíceis, eu quero fazer uma coisa. Quando começava a ficar difícil, o que eu fazia? Desistia. Eu desistia daquilo, eu não levava projetos adiante, eu não terminava as coisas que eu começava. Então, e eu achava que sempre tinha que ter alguém para me ajudar a concluir e fazer as coisas, né? Eu achava que sozinha eu não ia conseguir fazer nada. Então, qualquer lugar que eu fosse, eu precisava de companhia de alguém. A minha tia, na época morava aqui, minha tia, vamos comigo. Não fazia nada sozinha. E aí, eu posso dizer que assim, o que me levou para a minha identidade forte foi a corrida. Eu tive, né, um problema de urticária crônica, enfim, então eu cheguei a engordar 15 quilos a mais, tive esteatose hepática, tive depressão, assim, depressão mesmo, vontade de não existir mais, muitas e muitas vezes. Então, era uma dor muito profunda que eu sentia, porque eu olhava para mim, eu sabia o potencial que eu tinha, mas eu não conseguia sair do lugar. Algo, né? te segurava ali. Algo me segurava, eu não acreditava em mim. E aí, depois que o Arthur nasceu, que eu falei, não, chega. Depois que eu me tornei mãe, eu falei, não, eu preciso realmente encontrar dentro de mim a força e a coragem que eu preciso ter para ser mãe, né? Mas então, realmente fez parte da sua... Fez parte, a maternidade foi realmente muito importante. Antes dele nascer, eu tive um aborto espontâneo. Foi um momento muito difícil da minha vida. O Arthur nasceu, eu estava acima do peso, eu olhei, eu falei, gente, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim, eu quero que meu filho tenha orgulho de mim. Até porque eu via muitas mulheres, muitas mães, que quando se tornam mães, elas perdem a identidade, elas se transformam a mãe do Arthur. Quem é você? Eu sou a mãe do Arthur. E eu falei, não, eu não quero isso pro meu filho. Eu não quero isso, eu quero que ele olhe para mim e fale, minha mãe, ela é isso, ela é aquilo, a minha mãe faz, minha mãe acontece, minha mãe é bonita, minha mãe é saudável. E aí eu falei, eu sempre tive esse sonho de correr. Eu admirava demais as pessoas que corriam, eu era fã da Daniela Sicarelli. Eu via aquilo, eu falava, gente, que coisa mais linda, né? As pessoas que correm, como onde elas estão, elas põem o tênis, elas saem correndo, achava lindo demais. Só que eu não conseguia, por quê? Ei, fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo. Vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. Eu começava e parava sempre que ficava difícil. Eu já tinha tentado. Autossabotagem direto ali. E vitimismo. Começou, não, dói aqui, dói ali, vou parar, não vou levar adiante. E aí, depois dele, eu falei, não, eu vou levar adiante essa corrida. E comecei a correr
E a corrida foi algo muito que me ensinou muito, porque a corrida ela é processo. A corrida hoje eu falo assim que ela é uma meta SMART. Né? Ela é específica, ela é mensurável, ela é alcançável. Tem os seus desafios. Tem os seus desafios, mas ela tem, ela tem um tempo para você, né, concluir. Então, ela é uma meta, ela é um processo. Você começa correndo 1 quilômetro, 2, 5. Você vai vendo a sua evolução, você vai se animando com a sua evolução. E foi, gente. E aí, eu comecei, né, virei corredora, virei referência quando o assunto era corrida na rede social. Fui embaixadora de algumas corridas, fiz várias publicidades, campanhas para esse mundo, né, para esse nicho da corrida. Tive um projeto, participei durante alguns anos, né, um projeto que é o Let's Run Girls, onde a gente reunia muitas mulheres em treino. Então, a corrida me ensinou a força que eu tinha. Porque não é fácil. Quando você olha, você fala... Eu corro maratonas, né, de 42 quilômetros, já fiz 5 maratonas. Então, o processo de um treinamento para uma prova longa, ele exige muita disciplina. E você também se machucou ao longo dessa jornada, só você teve... Tive alguns contratempos. Alguns contratempos e continuou. E continuei, mas me mostrou que eu era muito forte, me mostrou que eu não podia ficar de mimimi, né? E que eu conseguia, sim, conquistar qualquer coisa com as minhas próprias pernas, que eu não precisava de ninguém. Nossa, gente, é tanta coisa que se eu ficasse aqui falando... É muita coisa. É muita coisa. Pri tem muita bagagem. Mas a corrida, ela me ensinou muito. E o esporte, ele realmente tem esse potencial. Por isso que é tão importante a gente praticar algum esporte, né? Um esporte, assim, de competição. A corrida é incrível. Eu sempre falo para todo mundo que se você quer crescer, não só fisicamente, né? Mentalmente, a corrida, ela tem um potencial gigantesco de... E você não iniciou essa corrida logo no início, né, da sua jornada. Você... foi um pouquinho mais tardio. E é legal a gente falar isso para as mulheres, porque eu acompanho, né, a Pri, eu vejo muitas mulheres que começavam ali e falam, nossa, Pri, eu tô com 40 anos, 50 anos, 60 anos, você tá me incentivando a correr, a cuidar da minha saúde, alimentação. Isso é tão legal. Todo dia eu recebo essas mensagens. E eu comecei a correr, o Arthur nasceu, eu tinha 35 anos. Eu comecei a correr com 36. Esse ano fazem 10 anos que eu corro. Então, eu comecei a correr com 36 anos. E eu falo, comecei a correr, comecei devagar, gente. Comecei ali, sem pretensão. E eu dizia, Paula, quando eu comecei, eu falava, eu nunca vou correr uma maratona. Eu nem sei quantas vezes eu já fiz isso, perdi a conta. Só não gosto pro alto porque cai na testa. Então, foi um processo e me ensinou. E eu sou muito, muito grata, sabe? E eu sempre falo para as pessoas, não olha o palco das pessoas, porque vocês veem muito pouco que vocês veem na rede social. A comparação que tem muito hoje, né? Começa no seu, começa pequeno, começa de 1 quilômetro, né? Eu fico tão feliz, eu sempre recebo as pessoas me escrevendo, você foi treinar, porque eu vi você treinando, eu fui treinar também. Muito. Então, nunca é sobre um post. E eu enfrentei muito essa dificuldade de colocar na cabeça das pessoas, principalmente da minha família, que o que eu fazia não era que eu queria me mostrar. É porque eu sabia, da mesma forma que eu era influenciada positivamente quando eu via as pessoas, eu também queria ser essa influência positiva para os outros. E aquilo que você estava vivendo, que nem agora você está realmente vivendo uma nova fase, que precisou todo desse processo, tanto da corrida, tanto de você se entender, de você despertar a sua identidade. Então, às vezes as pessoas pensam que realmente é algo da noite para o dia. Não é. Mas tem um processo. Tem um processo. E esse novo projeto que você está trazendo aí, conta um pouquinho pra gente esse projeto novo que está chegando. Eu falo assim, né? Eu tenho um perfil influente. Então, eu sempre fui influenciadora, sempre influenciei as pessoas e todo mundo é influente. Todo mundo influencia o seu círculo, mas eu sempre expandi, estive além disso, vamos dizer assim. Faz parte do meu perfil comportamental. E eu, gente, sempre prezei muito a influência com um propósito positivo. Eu acho que se for para eu pegar meu celular e for para aparecer em rede social, na televisão, onde quer que seja para gerar o bem na vida de outra pessoa. Então, como eu vi que as pessoas se inspiravam muito na minha vida, as pessoas me faziam muita pergunta, e eu sempre acompanhei algumas seguidoras pontuais que eu tinha um contato um pouco maior, mesmo que online, e eu via que muitas delas começavam e paravam. Eu falava, gente, eu já passei por esse processo. E eu queria entender o porquê que a gente faz isso. Eu consegui vencer, mas muitas pessoas não conseguem, desistem e param e abandonam. E aí eu decidi que eu iria treinar, fazendo várias mentorias, passando por processo de coaching, processo de desenvolvimento pessoal meu. Eu entendi
que eu poderia sim trabalhar com desenvolvimento humano, com desenvolvimento comportamental, nas mulheres que me acompanham principalmente. Porque, a princípio, eu não pensava em ser uma treinadora comportamental, trabalhar como isso, ser mentora, ser palestrante, não pensava. Eu só queria ter conteúdo para o meu Instagram de mais valor. Sim. Eu só queria, assim, quando eu abrir a câmera para falar, eu vou falar algo que eu sei porque eu estudei, enfim. E tá vivenciando E uma experiência principalmente. Sua. E aí eu falei, nisso, fazendo uma mentoria com a Renata, tudo, ela falou, Pri, você tem todo o perfil, vai fazer a formação em coaching. Fiz toda a formação em coaching, até o Master Coaching. Inclusive, a ferramenta do coaching ela é muito poderosa, se aplicada de forma correta. Infelizmente, tem muitas pessoas picaretas que acabam denegrindo, né, a imagem do processo, mas é um processo sensacional. Eu sou muito grata, eu tô aqui hoje fruto de um processo de coaching que eu passei com a Susan. E eu já escutei várias pessoas famosas falando. Eu sou o fruto de um processo. Porque é um processo onde você se conhece, você põe uma meta, você se vê avançando, né? Você aprende muito sobre você. Então, fiz a formação em coaching, aí na sequência fiz PNL e foi fluindo, sabe? Foi gerando um desejo muito grande em mim de aprender, de entender mais, para realmente trazer conteúdo. E agora estou cursando pós-graduação em neurociência, né? Sou formada em Direito, então estou fazendo pós em neurociência e comportamento para realmente exercer esse novo projeto que é o de treinadora comportamental. Já fiz alguns atendimentos, né, de pessoas assim individual, mas o meu foco principal realmente são os grupos de treinamento a princípio. Então, esse novo projeto. Estou super feliz. Foi uma coisa que foi acontecendo, né? Foi acontecendo naturalmente, não foi planejada. Assim como a influência digital também não foi. Mas a gente tem que olhar na frente, né? Tem que estar dando passos à frente. E eu sei que não vou ser influenciadora digital com 60 anos de idade, gente. Não vai dar, entendeu? Melhor idade. Então eu preciso ser algo diferente, eu preciso me reinventar. E esse é o barato da vida, né? A gente pode se reinventar independente da idade que a gente tem. Mas é legal porque eu sei que tem muitas mulheres que vão nos assistir e que estão pensando em desistir. Porque estão olhando realmente o momento de agora. Então, algo que você poderia falar para essas mulheres que estão olhando esse momento de agora, que estão pensando em parar, estão pensando em desistir, uma mensagem para elas assim... Eu vou dizer uma coisa para você não está sozinha. E primeiro, você não está sozinha, a gente está todo no mesmo barco. E vocês sabiam que a expectativa de vida aumentou absurdamente? Sim. Absurdamente. Nós vamos viver 80, 90, 100 anos. Então, se você tem a minha idade, 46, eu tenho mais metade da minha vida pela frente. Vocês têm noção? Gente, tem estudos, está escrito, as pessoas estão envelhecendo. A gente é uma geração que vai viver mais do que qualquer outra. Nós temos acesso a muitas coisas que a gente não tinha. Então, a gente precisa cuidar da forma como a gente vai envelhecer. Sim. Cuidar da nossa musculatura, cuidar, né, de todo... alimentação, porque você vai estar aqui. Como que você quer estar? Então, não ache que é tarde. Não pensa que é tarde se você tem 40, 50. Não é, minha querida. Não ache que você está no final da vida. Quando eu fiz 40 anos, eu não tinha essa sabedoria que eu tenho agora. Quando eu fiz 40 anos, eu fiquei em depressão. Eu falei, acabou pra mim. A idade da loba, tô chegando, mas não é a idade da loba. Mas eu não me sinto com 40. Como é que eu faço? O que eu faço com essa informação? Você passou por isso? Lógico. Eu não me sinto... Porque a gente tem a mesma idade, viu, gente? Por isso que nós estamos falando, né? Somos jovens. Jovens. E eu não me sentia com essa idade. Por quê? A gente foi condicionada lá atrás que mulheres de 40 anos era um outro tipo de mulher. A minha mãe com 40 anos, minha avó com 40 anos, eram senhoras. Eu não sou uma senhora. Não. Eu sou uma menina. Eu tenho muito pela frente, dá licença. A gente quer fazer. Aí é isso, sabe, Paula? Mas ao mesmo tempo, não sei se você vai concordar comigo, quando você faz os 40, os 43, 45, você se sente tão livre. Para incluir os nãos. Passou essa crise dos 40, da virada dos 40, foi surreal. E realmente, quando as pessoas falam que é a melhor fase, é a melhor fase. E a gente começa a se aceitar, a gente começa a se conhecer melhor. Então, enfrenta as dificuldades com mais facilidade, com mais clareza. Você tem mais certeza do que você realmente quer e principalmente do que você não quer. Foi dificuldade para você também encerrar alguns ciclos nessa jornada? E aí, tá gostando do programa? Então, não saia daí,
E agora eu vou te mostrar um trechinho do meu audiobook Como Vencer o Inverno Emocional. É rapidinho e já já a gente volta. Já reparou como as formigas trabalham incansavelmente durante o verão? Elas passam dias juntando comida porque sabem que o inverno vai chegar. E quando ele chega, elas estão prontas, preparadas para enfrentar aquele período mais desafiador. Essa lição das formigas também se aplica à nossa vida emocional. Assim como elas se preparam para o inverno, precisamos aprender a reconhecer e lidar com os desafios internos que afetam nossa autoestima e confiança. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Eu sei como é uma mulher se sentir esgotada, sem direção, com uma dor silenciosa que ninguém percebe. Eu vivi isso e foi quando eu decidi fazer diferente que tudo começou a mudar. Me reconectei comigo mesma, criei um passo a passo que mudou a minha vida. E agora, tudo isso está aqui, neste audiobook que você pode ouvir quando e onde quiser. Clica no link da descrição ou aponte a sua câmera para a tela que está aparecendo aqui um QR Code e dá esse passo por você. Você merece essa transformação. E agora, voltamos para a nossa programação. Quando eu não tinha esse entendimento, sim. Foi difícil. Por exemplo, eu tinha algum parceiro meu que rompia o contrato comigo. Pronto. O que eu fazia? Meu Deus do céu. Onde foi que eu errei? Eu buscava em mim, né, alguma falha. O que eu estou fazendo de errado? Me martirizava, me criticava. E eu entendi que não, que está tudo bem, que tem ciclos que se fecham, que tem portas que se fecham e que, às vezes, elas voltam a abrir ali na frente. Muito incrível isso. Essa idade traz essa maturidade e só vem após a gente realmente saber quem somos de verdade. Exato. Na nossa identidade, que tem tudo a ver com o seu projeto, Tem né? tudo Com a o ver seu com o meu treinamento projeto, que vem agora. Inclusive, vou lançar uma nova turma agora, fiquem de olho. Depois a Paula vai colocar meu @, aqui para vocês me acompanhem, que a gente vai lançar um treinamento novo, vai ser muito legal, se fizer sentido para vocês. O treinamento Identidade Poderosa é realmente isso. Quando eu passei por todo esse processo meu de transformação de vida, de sair do vitimismo, sair do sedentarismo, da procrastinação, e realmente assumir as rédeas da minha vida, realmente descobrir quem eu era, a minha essência, o meu porquê, né? E a força que eu tinha dentro de mim, eu passei por alguns processos que, na época, eu não sabia que eram ferramentas que a gente usa no processo de coaching, no processo de desenvolvimento. Exemplo, as minhas tatuagens. Né? Todas as minhas tatuagens, eu tenho algumas, eu tenho algumas? Tem algumas? Peraí, eu tenho algumas? E elas foram marcantes na minha vida e eu entendi que elas eram âncoras. Por quê? Quando eu era uma pessoa desistente, eu começava e parava quando ficava difícil. Sim. E aí, gente, a primeira tatuagem que eu fiz, eu escrevi Miles to Run. Falei, eu tenho uma tatuagem escrito que eu tenho milhas para correr. Eu não posso desistir de correr. É feio. Eu tenho aqui um compromisso. Porque eu ia pensar em desistir. Porque estava ali, né? Muitas vezes. Porque tem alguns momentos que ficam difíceis, desafiador. Eu tinha um Arthur pequeno na época, né? Então, assim, treinar, acordar cedo e chegar em casa e aguentar a família e tudo mais. Ter toda aquela coisa. Então, eu pensei em desistir muitas vezes da corrida. E eu falava, agora eu tenho essa tatuagem que eu não posso desistir. Eu não posso desistir. E era uma âncora. E hoje a gente entende a âncora no PNL, que você ancora naquele momento. Quando eu pensar em desistir, eu ancorava no momento em que eu cruzei a primeira linha de chegada dos meus 21 quilômetros. E a chave que virou aquilo na minha cabeça. Então, você não pode desistir. Então, as ferramentas que eu usei no meu processo, eu entendi que eram ferramentas que funcionam, porque eu vivi na minha pele. Experiência pessoal. E eu juntei tudo isso num treinamento online, né? A princípio, nós temos o Identidade Poderosa, são 4 encontros online. E depois a gente vai ter outras coisas também, mas onde eu vou ajudar as mulheres nesse processo, nos primeiros passos, né, Paula? Porque eu falo, o que a gente está falando aqui é um processo contínuo. Pegar na mão. Não é você vai falar assim, eu vou fazer o treinamento da Pri um mês, eu vou ser uau! Não, querida. Sabe por quê? Depende de você. Se você não fizer a sua parte, se você não se mover, se você não tiver ação, vai entrar por aqui e sair por aqui. Vai ser um investimento a mais. Mas que é algo poderoso, que é algo transformador, realmente e é algo que eu acredito muito, que eu confio muito e que eu me entrego assim de coração para
para as mulheres que estiverem comigo. É isso, então tudo começa, eu sempre falo aqui para as meninas, toda transformação que você faz externa, seja no seu visual, seja num cor de cabelo, uma cor, precisa começar de dentro. Precisa. É uma transformação de dentro para fora, porque aí você vai estar pronta, você vai estar desapegada com o cabelo, com tudo que precisa e inclusive com os ruídos, com tudo que acontece, né, em volta, Às com vezes, os barulhos. algumas transformações, existe esse tipo de transformação a gente de dentro para fora, mas você também pode começar de fora para dentro. Sim. Às vezes, quando você arruma o externo, Nossa. você atinge o interno. Às vezes não, sempre. Eu falo que comigo foi assim, porque quando eu comecei a correr, eu comecei a emagrecer, melhorar meu corpo e tal, eu comecei a sentir um vazio existencial. E tem muitas pessoas que vocês acompanham que elas são só a casca, porque não despertou nelas o interesse de ir para dentro. Em mim, não. Eu tava casca, tinha melhorado, emagrecido, corpo bom, tudo mais, só que faltava. Eu falava, gente, eu não sou só isso. Eu não sou só isso. Tem alguém aqui dentro, sabe? Tem mais. Eu não quero essa coisa vazia. Então, aí eu fui para dentro. Então, independente de qual seja o processo de cada uma, o importante é você se descobrir, realmente descobrir a sua identidade, né? Porque a gente acha, às vezes, que a gente sabe. Eu sou assim. Não. Hoje, também, por conta de rede social, a gente acaba se espelhando tanto em outras pessoas que a gente se perde em quem a gente realmente é. Porque são várias opções que a gente tem ali, né? Então, eu sempre tenho que ficar de olho, meninas. Fiquem de olho, porque tem aquela velha frase, né? A grama do vizinho é mais verde. Nem sempre porque nem sempre aquilo que também aparece. tem os desafios. Tem. E a vida, ela é real. E ela tá E acontecendo. esse excesso de, eu me inspiro muito nessa pessoa, às vezes te afasta de quem você realmente é. Se inspire em você, em ser a sua melhor versão. A sua identidade potencializada. Exato. É isso aí. Pri, pra gente finalizar, eu quero que você sentir no seu coração uma mensagem, um versículo, um conselho aqui para as nossas mulheres que ouviram um pouquinho, de forma bem resumida, o que é a Pri Mengatti hoje, essa nova versão que está chegando aqui. Deixa uma mensagem para elas. Gente, tudo mudou realmente quando eu entendi a mensagem, que eu também tenho tatuada aqui, que está em Josué 1:9, onde o Senhor disse: não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajosa. Não se desanime, nem se desespere, porque eu, Senhor teu Deus, estarei com você por onde você for. Então, essa é a palavra que eu gosto de deixar para as mulheres, essa é a minha mensagem, essa é a minha missão. Encorajar mulheres a descobrir realmente a força e a coragem que tem dentro de cada uma de nós. Porque Deus nos ordenou por diversas vezes para que a gente seja forte. Não se vitimize. Eu me vitimizei durante muito tempo. E durante esse tempo de vitimismo, eu fiquei ali rodando no deserto, sendo que eu já poderia estar prosperando e poderia estar vivendo o extraordinário de Deus na minha vida. Então, é isso, gente. Essa é a minha mensagem. Seja forte e corajoso. Ai, que delícia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Deus Paulo, continue abençoando Amém. grandemente. Amém. Já sei que é um sucesso isso. Amém. Em nome de Jesus. Tudo que a gente já tem acompanhado. E muitas mulheres vão ter aí o acesso à sua nova identidade. Amém. É isso que eu quero. 2025 é o nosso ano. Obrigada. Deus abençoe Obrigada vocês. pelo carinho. Obrigada. Amém. Obrigada mais uma vez. Imagine viver em guerra com a pessoa que mais deveria te amar. Será que essa relação tem salvação? Vamos descobrir juntos depois do intervalo, aqui no quadro Deixe-me Contar a Sua História. Mulherada, dá uma olhada nesse recadinho que a London preparou para você. Você também está desesperada com o surgimento de fios brancos? Vou te ajudar. A nova coloração da Glow vem para camuflar os fios brancos, trazendo o resultado mais duradouro e com muito mais naturalidade. E você, vai ficar de fora dessa? Diga adeus aos fios brancos e garanta já o seu Glow Express pelo WhatsApp 19 9 9633 7357. 19 9 9633 7357. E você, empresário, que também quer destacar a sua empresa aqui no nosso programa, entre em contato por esse número que está aparecendo aqui abaixo.
Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. 10 anos de brigas, mágoas e gritos. Uma filha que ainda ama o pai, mas não sabe mais como se aproximar. Será que essa relação tem salvação? A carta virtual de hoje vai mexer com você. Agora, vamos ler a carta virtual de hoje. Querida Paula Silva, eu já não sei mais o que fazer. Já tentei de tudo, mas parece que quanto mais eu tento, pior fica. Então, resolvi escrever essa carta, porque talvez, colocando tudo para fora, você possa me ajudar. Meu pai e eu, nós vivemos em guerra. Não era para ser assim, mas já faz 10 anos que nossa relação virou um campo de batalha. Cada conversa vira uma discussão, cada olhar trocado é carregado de mágoa. Palavras duras, gritos, xingamentos, portas batendo. E às vezes quase chega às vias de fato. O respeito que deveria existir entre pai e filha se perdeu em algum momento. E eu não sei como trazer de volta. O mais estranho é que, apesar de tudo, eu amo meu pai. E sei que, no fundo, ele também me ama. Mas o amor, sozinho, parece não ser suficiente para nos salvar desse ciclo doentio. Eu queria poder sentar e conversar sem medo da próxima explosão. Queria poder olhar para ele e ver mais do que um homem que me machuca com palavras. Mas não sei como fazer isso. Eu me pergunto, será que ainda há jeito? Será que ainda dá para reconstruir o que foi destruído ao longo de tantos anos? Eu não quero que nossa história acabe assim. Não quero que minha lembrança dele seja apenas de brigas e lágrimas. Eu só quero ter paz. Quero meu pai de volta. E sei que você já aconselhou tantas pessoas, Paula. Por isso, escrevo para você. Diga, há alguma saída? Existe um caminho para que a gente volte a se entender? Porque, por mais que eu ame meu pai, eu não sei quanto tempo mais aguento viver assim. Assinado, Luana. Essa relação, ela realmente tem feridas de ambas as partes. Mas você pode tomar o partido de chamar o seu pai para ter uma conversa. Chama ele para um café. Seja sincera, talvez como você nunca foi nesses 10 anos que vocês estão separados. Libere isso para ele. Faça por você, faça por ele. Porque alguém precisa tomar uma atitude, aí vocês dois estão um esperando a atitude do outro. Então, que você seja a primeira a ter esse relacionamento restaurado através dessa conversa. E se for preciso claro, você procure uma ajuda terapêutica para que você se fortaleça, para que você verbalize para esse profissional, porque com certeza tem uma raiz, tem um momento que tudo isso começou e ele precisa trazer essa clareza para que essa relação seja novamente refeita e que vocês sigam aí esse relacionamento de pai e filha muito felizes, como um dia vocês já foram. E você não está sozinha. E agora, fique com o nosso quadro, o look do look. Olha essa dica incrível! Se você passar pelo quilômetro 44 na rodovia Dom Pedro, dê uma paradinha em Nazaré Paulista para você conhecer a Marina Porto Valente. Olha esse vídeo. Já pensou em almoçar de frente para a represa, com comida deliciosa, drinks gelados e um visual de tirar o fôlego? No Porto Valente, em Nazaré Paulista, você vive tudo isso em um só lugar.
restaurante, marina e espaço para eventos. O cenário perfeito para relaxar ou comemorar. Vem pro Porto Valente. Você artista que quer gravar a sua produção de áudio e vídeo com um profissional de excelência, dá uma olhada nesse estúdio. Entre em contato hoje mesmo com o Estúdio 6x8, nesse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Nossa, meu Deus, cada look um mais lindo que o outro. Eu já quero levar tudo para minha casa. Meu Deus, eu não vou poder deixar nada aqui. É isso, né? Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do quadro O Look do Look. Inclusive, gente, eu já estou colocando em prática as dicas e hoje eu estou literalmente com a primeira dica, estou de camisa, estou de calça jeans e o melhor, estou confortável, gente, estou com meu tênis. Então é sobre isso, você colocar as dicas em prática assim que você já recebe. E hoje, nessa primeira temporada, eu estou recebendo a minha amiga consultora especialista em imagem e estilo, Lívia Chaves, para poder dar dicas valiosas para vocês. E olha, tem desafio no final do programa, então fique atento, porque eu quero ver você vestindo as nossas dicas aqui e você colocar nos stories. Então, já vou apresentar Lívia. Seja muito bem-vinda! Obrigada! Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui. Ai, que delícia! Que bom, né? A gente vê esse movimento das mulheres colocando em prática as dicas que são feitas aqui no programa. Sim. E o melhor, você vê elas despertarem, florescer. E usar o que já tem no armário. Nossa, é a parte que eu mais amo, é usar o que tem no armário. E o melhor, maridão agradece, né, gente? Lógico que a gente vai comprar uma peça uma vez ou outra, com certeza. Mas é muito interessante porque com as suas dicas, você acaba comprando realmente, você adquire peças que você vai multiplicar. Exato. E que você realmente vai olhar para ela e falar, não, eu preciso usar essa peça e você vai querer usar ela mais vezes. Então, nossa, eu estou amando. Inclusive, ó, tá vendo, ó? Eu tô vendo. Coloquei a dica em prática, gente. Dica boa, dica compartilhada. Isso mesmo. Ó, o trava-língua, gente, eu tô travando porque eu tô emocionada, porque eu tô usando. São muitas peças, né, que a gente tem para usar no dia a dia. Nossa, eu tô amando. E o melhor, o confortável tênis. O confortável tênis. Um bom jeans. Que eu quero que depois a gente fale numa próxima oportunidade sobre o jeans, porque é muito importante, e a camisa branca. Sim. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Com certeza. Lívia, vamos lá. Vamos lá que a mulherada tá ansiosa para saber a dica de hoje, porque, né, gente, segunda-feira tem semana, que tá rolando no final de semana, vamos colocar em prática essa dica já. Vamos lá, então. O que Qual nós a proposta temos de hoje? Hoje a gente colocou algo bem básico e ao mesmo tempo nada básico, que seria a camisa branca mais alongada. Tá. Esse modelo que ele não é tão acinturado, não é o modelo slim, para ficar soltinho mesmo. Tem mulheres que gostam, assim como você que está usando soltinha, dá muito conforto e traz sim uma certa elegância para o visual. É uma peça clássica e muito coringa. A calça wide leg, que tá muito em alta, dá certo com todos os tipos físicos, viu, Paula? Amei. Não marca o corpo, é confortável. Cintura alta? É, cintura alta. E o ideal é uma lavagem de média a escura, para trazer mais seriedade pro visual. E aqui um escarpão na cor fúcsia, na mesma cor que o meu. Combinante hoje, né? Hoje a gente tá de salto. Hoje, pelo amor de Deus, hein, Gi? Hoje você tá de salto. Hoje a gente colocou um saltinho nela. E o que dá pra fazer aqui, Paula? Essa camisa, ela pode ser usada, não necessariamente assim fechada. Ela pode ser usada como uma terceira peça. A gente pode abrir ela, colocar uma regata branca por baixo dela. Legal. Trazer um cinto aqui, se ela for usada dessa maneira com a regata por baixo. Dá super certo. Fica confortável também. Outra ideia que é clássica, colocar por dentro, tá bom? E com o cinto da sua preferência que represente o seu estilo.
e que esteja dentro da mensagem que você deseja transmitir. Coloca aqui um cinto, fica ótimo também. Inclusive, Paula, podemos colocar o lenço. Enquanto aqui. você está colocando o lenço aí, esse Olha que cinto lindo. ficou lindo. Esse cinto que vai aqui, vamos supor, aqui nós estamos com escarpão. Sim. Ele precisa ser da cor do sapato ou não necessariamente? Pode ser da cor do calçado, Tá. ou se você quiser alongar mais essa região, o cinto pode estar no mesmo tom da camisa. Então, quer alongar o tronco? Cinto branco. Quer neutralizar? Cinto da cor da calça, azul. Então, se eu quiser parecer mais alta, sem salto, as baixinhas vão entender, né, gente? As baixinhas vão me entender. Agora, se quiser trazer aí o ponto de cor, destacar o escarpão, pode usar da mesma Da cor mesma do cor do escarpão. escarpão. Ótimo. Certo? Vamos ao lenço. Ó, o lenço aqui também traz um charme, fica muito bonito e moderno. E uma outra opção que eu estava pensando aqui, Paula, que eu tenho certeza que pode dar certo, que fica diferente também, é deixar a camisa daquele jeito que ela estava e fazer o seguinte, ó. Nossa, gente. Vocês já estão anotando tudo isso aí, ó? Anotem e coloquem em prática. Exato. Porque às vezes a gente pensa, a gente olha assim, nossa, fica tão bonito, né? Fica. Na outra pessoa, na outra mulher. Será que vai ficar bonito em mim? E é isso que a gente sempre está trazendo aqui no programa, né, Lívia? É Sim. você olhar para você dentro do corpo que você tem e você colocar ali, ó, esse look, mas dentro do seu corpo você se sentir bem com esse look. Então, assim, ó, eu tô amando. Olha isso, que charme, que look moderno. Nossa. E cheio de personalidade, olha. Camisa branca, calça jeans, o lenço aqui por fora. Gente, Para arrematar, Paula, mais dicas, mais acessórios. quer trazer mais cor? Aqui, ó. Fica tom sobre tom. Uma bolsa pink. Tá. E também outra opção. Para não Essa chamar muita bolsa, atenção. Quem não gosta de chamar muita atenção, tem outras algo opções. mais Deixa eu segurar essa aqui, discreto. Lívia, pra você. Pode ser essa. Olha que lindo que fica. Gente. Maravilhoso, eu Amei. 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 Gi, você está arrasando hoje. A Gi tá, ó, sem O contar colar. que tem um colar aqui, tá? Entendeu? Essa Gi tá muito metida, sabe? Ela tá tomando todo o cenário aqui, ela tá se achando, deixa ela. É. Eu amei, gente, obrigada, Eu viu, também Gi, pela sua amei. participação especial. Sim. Obrigada, Olivia. Eu E que é um agradeço. look que dá pra gente poder ir pro trabalho Exato, dá para adaptar. e dá pra adaptar. De novo, a gente fala um happy hour, mas de repente pode ser para um outro tipo de reunião, pode ser um Sim. evento. Ah, foi convidado para um evento de Sim. última hora. Então dá para você fazer essa adaptação ali Isso, dá. com o que você já tem. Exato. Você carrega o lenço na bolsa ou até de Exatamente. acessórios na Exatamente. bolsa. Tem como fazer isso também, né? Tem, amarrar na bolsa. Gente, E é aí, muito assim, vou prático. tomar um café com as amigas depois do trabalho. Quero estar mais confortável, não quero salto. Tênis branco. Ai, gente, tênis branco é Tênis vida. branco. Tem que Exato. ter um tênis branco para você ter essa versatilidade de looks. Exato. Então, nossa, gente, eu amei. Né? Nossa, um detalhe a mais que, ó, deu... Gi, obrigada, viu, Gi, pela sua participação. Que delícia, Lívia. Obrigada mais uma vez que pelas agradeço. dicas. Ah, não podemos esquecer do desafio. Exato. O desafio da semana, Sim. qual é, Lívia? Você vai tentar encontrar um lenço aí no seu armário, se esse lenço estiver parado, se você não estiver conseguindo dar uma vida, uma forma para ele, enfim, vida para esse lenço. Tenta usar ele dessa maneira que nós colocamos aqui hoje como dica para vocês. Tenta marcar a cintura, tenta usar na bolsa ou no próprio passante da calça com a camisa por dentro. Com a camisa branca, pode ser de alguma outra cor, combinando aí com a cor do lenço. E uma calça jeans básica, de corte de preferência reto, para não marcar o corpo. Ah, eu já amei. Então é colocar em prática, eu já tô começando a colocar em prática, mas eu quero ver você marcar a nossa página, marca a minha, marca da Lívia, que a gente vai estar repostando. E o melhor de tudo isso, o objetivo da gente pedir para você colocar esse look para que você desperte, para que você enxergue, visualize a mulher linda, extraordinária que você é. E é sobre isso.
Muito obrigada, Lívia, mais uma vez. E semana que vem nós estamos aqui de novo. Tem mais dicas. Com certeza. Muito obrigada. E para você que está aí, infelizmente, mais um episódio que está chegando ao final, mas não fique triste, porque segunda-feira temos mais um encontro às 20 horas, porque o nosso encontro é semanal. E não é só o quadro Look do Look que nós temos o encontro, viu? Temos demais quadros aqui no programa Paula Silva com você. Temos o quadro de entrevista, inclusive na próxima semana estarei recebendo a Pri Mengatti. Ela é palestrante, mentora de mulheres, então nós falamos sobre os assuntos do quê? O despertar feminino. Então eu aguardo você. Temos também o quadro A Carta Virtual, onde você envia sua história, pode ser de maneira anônima, que eu vou estar lendo aqui com o maior prazer, a sua história. Estarei dando voz para você. Então eu aguardo a sua carta no quadro Deixe-me contar a sua história. Então, eu aguardo você segunda-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, o nosso encontro é semanal. Tchau!